Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O Espírito diz expressamente que os tempos do fim serão tempos de apostasia. Apostasia não é a desistência de uma igreja em virtude de outra, mas o repúdio da fé verdadeira devido ao envolvimento com ensinos de demônios espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Você viu que a hipocrisia religiosa, principalmente, o hipócrita está envolvido com apostasia. Os demônios também. O engano também. O que é um hipócrita? O que é um hipócrita? Hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Hipócrita. Finge ser o que não é. Tem gente que finge possuir e defender ideias que não as segue. Tem gente que condena certos sentimentos, mas que também os sente. Tem gente que afirma possuir e viver certos valores, mas que na verdade não os segue. Em qualquer área você encontra o hipócrita. Mas o hipócrita religioso é o pior de todos, principalmente aquele que espalha ensinos e doutrinas de demônios. E por favor, irmãos, quando você ler aqui doutrinas, ensinos de demônios, por favor, tire o saravá da cabeça, tira o feiticeiro da cabeça, porque não é isso que está sendo colocado aqui. Ensinos de demônio é aquele ensino que está sendo anunciado nas igrejas, nos púlpitos, em todos os lugares. Mas no cristianismo é aquilo que é parecido, é aquilo que engana as pessoas. Não tem galinha preta, não tem sangue de bode. Tem sim o repúdio pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essas coisas que eu disse aqui, evidentemente que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas não tem tanto poder assim para enganar, não. O que engana é aquilo que está muito parecido com a verdade,
aquilo que está aí sendo anunciado por pastores, evangelistas, mestres da religião em geral. Então, irmãos, a hipocrisia, o hipócrita, espalhando ensino e doutrina de demônios. É isso que ajuda a fazer a apostasia. Vamos ouvir novamente os versículos 2 e 3. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos voltar, vamos pegar o versículo 1 e o 2, o versículo 3 não precisa ser lido. Vamos ouvir novamente os versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos ler também a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2 e 3. Quando o assunto é apostasia, precisamos verificar este texto também. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. É interessante o que o apóstolo Paulo disse aqui. Virá um tempo em que as pessoas terão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Significa uma coceira ao ouvir a verdade. Tem um sentido aqui espiritual. Ou como diz outra tradução, eles estarão à procura de palavras que lhes bem agradam. Coceira nos ouvidos é um sintoma desconfortável e irritante. E a pessoa que a sofre quer se livrar dela. É evidente, né? De igual modo, o Evangelho da cruz de Cristo
o evangelho da nossa morte com Cristo na cruz, causa comichão, coceira em muita gente. E por isso quer se livrar dele. Assim como a pessoa quer se livrar da comichão, da coceira, daquela irritação que tem no ouvido, de igual modo, a pessoa que escuta o evangelho verdadeiro, o apóstolo Paulo disse que isso seria uma característica do tempo do fim. A pessoa escuta o evangelho, a verdade, a palavra de Deus, e o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho de Cristo, a verdade de Deus, causa uma coceira, espiritualmente falando. E a pessoa quer se livrar do evangelho, quer se livrar da verdade. Assim como a pessoa quer se livrar da comichão, da coceira que sente no ouvido. É o que Paulo está dizendo aqui. As pessoas se desviam do evangelho para ouvir os enganadores que falarão palavras que essas pessoas gostariam de ouvir, palavras agradáveis, suaves ao ouvido delas. A verdade do evangelho incomoda muita gente. A verdade do evangelho traz coceira nos ouvidos. Então, é melhor seguir os falsos ensinos espalhados pelos homens enganadores e hipócritas. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Não fique pensando que talvez, que o apóstolo Paulo estivesse colocando aqui um talvez, algo que pudesse acontecer. Não. Ele está afirmando. E é o Espírito Santo que está expressamente afirmando. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, comichão causado pela sã doutrina, pelo evangelho da verdade. Por isso a pessoa se desvia do evangelho verdadeiro, não quer ouvir o evangelho, não quer ouvir o evangelho verdadeiro, amontoarão para si doutores, mestres, segundo os seus próprios desejos. E este tempo já chegou. O tempo de não suportarem a verdade. Tempos de apostasia. Sempre houve apostasia, mas ela será maior nos dias próximos ao retorno de Jesus e chegará ao seu ápice com a revelação do anticristo. Com o anticristo, a apostasia vai tomar conta do mundo inteiro. A apostasia sempre existiu, mas a partir do início do século 21, ela entrou num processo rápido de aceleração, principalmente
com o movimento de crescimento de igrejas. Muita gente aderindo ao cristianismo. E os desinformados estão aí achando que isso é um grande avivamento. Mas não é. Pelo contrário. Isso está produzindo a apostasia. Porque há muito engano, há muita mentira, há muito ensino de demônio, doutrina de demônio, há muito hipócrita, mentiroso, ensinando, pregando. Não é apostasia dos salvos, porque tal apostasia não existe. Só abandona aquele que apenas aderiram a alguns princípios do cristianismo, do Evangelho, mas não experimentaram a morte e ressurreição com Cristo. Apostasia é voltar do caminho antes de chegar aonde se desejava chegar. A pessoa está indo, mas antes de chegar no destino, ela volta do caminho. A apostasia tem um sentido assim também. O apóstata é aquele que tomou uma decisão superficial pelo Evangelho, mas não a ponto de nascer de novo, e o seu afastamento do Evangelho é certo. O resultado será o seu afastamento do Evangelho, da fé verdadeira. Ele não estava no Evangelho, o Evangelho não estava nele, porque o Evangelho é Cristo. Porque se ele estivesse em Cristo, experimentando o que o apóstolo Paulo chamou de em Cristo, ele de Cristo não sairia. De Cristo ninguém sai. Ninguém entra em Cristo por si mesmo, porque é Deus que nos coloca em Cristo, é Ele mesmo é Cristo mesmo quem nos coloca nele. Mas uma vez que Ele nos colocou nele, que eu estou nele porque eu criei que eu estou nele, então daí não tem como eu sair mais. Então não existe apostasia. Apostasia é para aquele que ainda não teve uma experiência verdadeira com Cristo. Ele está aí em torno do Evangelho, mas ele não creu no Evangelho. A partir da nossa morte e ressurreição em Cristo, estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque a partir da nossa morte e ressurreição em Cristo, Cristo está em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não haverá nenhuma apostasia daqueles que com Cristo morreram e ressuscitaram e Cristo vive neles. Na primeira carta a Timóteo 6, verso 10 e 11, ali nós temos uma expressão mostrando aqueles que se desviaram da fé. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância e a mansidão. É o 10 e o 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Só para mostrar aos irmãos esta expressão, se desviaram da fé. O que significa se desviar da fé? Desviar da fé não significa que a pessoa estava na fé. Acreditar não é crer. Acreditar é um sentimento ou consentimento intelectual para com um fato. Qualquer pessoa em sã juízo pode acreditar, sem que com isso esteja crendo. Você pode acreditar sem crer, porque crer não tem nada a ver com acreditar. O crer é para Deus, as coisas espirituais, celestiais e divinas. E o acreditar é para as coisas materiais, terrenas e humanas. Então, se você crer verdadeiramente, você está livre da apostasia. Mas se você só acredita, você corre risco, e risco grande. A principal característica da apostasia é a negação da suficiência de Cristo, a negação do Evangelho de Cristo e a tolerância com o pecado. Vamos pensar aqui, pelo menos, a suficiência de Cristo. A apostasia, ela vai contra a suficiência de Cristo. Cristo é tudo. A palavra de Deus afirma que Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo e habita em todos. Colossenses 3, verso 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo e habita em todos aqueles que creem que morreram e ressuscitaram em Cristo. Cristo habita em todo aquele que com ele morreu e ressuscitou. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso crer nisto. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Só assim você experimentará Cristo como sendo o seu tudo. Receba pela fé o Senhor Jesus Cristo como o tudo de Deus para você. É assim que você recebeu Cristo? Você recebeu Cristo
como o tudo de Deus para você? Porque se não foi, você não recebeu nada. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. É isto que estamos chamando de suficiência de Cristo, que a apostasia nega. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. Quando Cristo é tudo em mim, eu estou enriquecido de tudo que Ele é. Irmãos, quando Cristo é tudo em mim, eu estou enriquecido de tudo que Ele é. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios 1:5. Preste atenção aqui, irmãos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Não é o que Ele nos dá, a nossa riqueza. A nossa riqueza é Ele mesmo, é o que Ele é em nós. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, Ele, Jesus Cristo, é toda a nossa riqueza. Há uma diferença entre aceitar que Cristo é tudo e crer que Ele é tudo em você. Você crê que Ele é tudo, mas é preciso crer que Ele é tudo em você. Cristo é tudo. Até cantamos. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada me falta. Meu tudo é Cristo. Você só canta ou você crê que Ele é mesmo o seu tudo em você? A palavra de Deus Você está experimentando Cristo como o seu tudo? A palavra de Deus ensina inquestionavelmente que nós morremos com Cristo na cruz. Com Cristo Deus nos ressuscitou. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós Cristo vive, em nós Cristo é a nossa vida. Cristo em nós vivendo a sua vida é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Que está algo muito importante. Precisamos bater em cima disso o tempo todo. Cristo em nós vivendo a sua vida é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Cristo está em nós, mas Ele está em nós revelado, porque Ele está descoberto dentro de nós. Nós podemos conhecê-lo, porque Ele está revelado, e Ele se revela a nós para que nós
o conheçamos cada dia mais. Em nós Cristo é tudo. O alvo supremo do cristão verdadeiro é conhecer este Cristo revelado em nós. Que Deus nos dê a graça de conhecer a suficiência de Cristo, descansar nela e também anunciá-la. Em Cristo temos tudo, não porque Cristo está nos dando tudo, mas porque Ele é tudo. É preciso diferenciar, fazer a diferença, porque as pessoas têm ideia de suficiência de Cristo, que Cristo é tudo porque Ele está me dando coisas. Não é, irmãos. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós em Cristo estamos cheios da sua suficiência. Isto significa que estamos cheios da suficiência de Cristo. Não se trata de ter uma porção de Cristo, mas de estar cheio da sua vida, cheios do próprio Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo está em mim, eu estou cheio dele. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo em nós. Meu tudo é Cristo. Cristo é tudo para mim, em mim. Cristo é tudo para nós, em nós. Cristo em mim, minha suficiência. A beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, mas o que Ele é em nós. Podemos observar o tamanho da apostasia em que estamos vivendo, porque as pessoas não estão satisfeitas apenas com a presença de Jesus revelada nelas. Elas querem algo mais. Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada. A vida cristã verdadeira não é o que nós fazemos para Cristo, mas o que Cristo é em nós e através de nós. Há uma necessidade de firmarmos pela fé na pessoa de Cristo que está em nós e em nós Ele vive. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. É um olhar encarado, fixo, penetrado, contínuo. E somente para Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo é tudo. Jesus é o tudo de que nós precisamos. Porque Jesus Cristo fez tudo por nós, é tudo em nós e vive o tudo que Ele é em nós e através de nós. O meu interesse
por Jesus Cristo não é usá-lo para resolver as minhas dificuldades, mas conhecê-lo numa experiência íntima em mim mesmo. A obra mais profunda que Deus realiza na nossa alma é despertar nela o anseio contínuo e profundo por conhecer Jesus Cristo por meio da sua palavra. Eu quero viver tão somente olhando firmemente para Jesus Cristo. Eu não quero ficar olhando nem mesmo para as coisas do Senhor, mas para o Senhor mesmo. Deus nos dá coisas porque Ele é o Deus da graça e tem prazer nisso. Eu nunca preguei aqui que Deus não nos dá coisa e que nós não devemos ser agradecidos a Deus porque Ele nos dá coisas. Vocês têm coisas, vocês são bem de vida, vocês têm coisas. E é Deus que nos dá. Mas Deus nos dá coisas porque Ele é o Deus da graça e tem prazer nisso. E Deus faz isso sem pedir nada em troca, porque Ele é o Deus da graça. Se Deus deu um carro para você, deu uma casa, deu um emprego, deu coisas, Ele não pediu nada em troca. Ele não pediu nada em troca. Ele deu porque Ele é o Deus da graça. Se Deus não pede nada em troca, eu também não devo pedir nada para poder adorá-lo. Eu não sei em que fornalha hei de ser colocado, mas sei que quanto mais quentes são as chamas, mais perto está o Senhor. Eu não sei que experiências Deus tem reservado para mim, mas sei que quando todos os recursos em mim se esgotarem, as fontes da graça divina terão começado somente a jorrar. Se Deus quiser aliviar as nossas pelejas, se Deus quiser aliviar a nossa peleja contínua, Ele alivia com a sua graça. Mas se Ele achar que não deve aliviar, certamente nos dará maior graça para continuar olhando para Ele e se deleitando nele. Viu, irmãos? É assim que funciona. O cristianismo é assim, o verdadeiro cristianismo de Cristo. É Jesus a fonte de profundo consolo e imenso conforto. Ele conhece todas as nossas lutas e as que ainda teremos. Todo grito do nosso coração, Deus só tem uma resposta: Cristo. Olhe para Cristo, confie em Cristo, ame Cristo, aguarde Cristo, considere Cristo. Estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Quando cremos na nossa crucificação com Cristo, experimentamos algo grandioso. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo é o Todo-Poderoso Deus vivendo em mim. Isto é grandioso demais. É para este Deus, Jesus Cristo em nós revelado, no nosso interior.
é para este Deus, Jesus Cristo em nós, revelado em nosso interior, que temos que olhar, olhando para Jesus. Ele é a minha salvação, a minha esperança, o meu suporte, a minha garantia e a minha suficiência. Olhando para Jesus e nada mais, e olhando firmemente. Não podemos tirar os olhos daquele que é a centralidade e tem toda a suficiência. É preciso olhar para Jesus Cristo, porque nele está toda a providência de Deus para nós. É preciso olhar, irmãos, é preciso olhar para Jesus Cristo, porque nele está toda a providência de Deus para nós. A apostasia nega a suficiência de Cristo, vai contra o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo crucificado, com todos aqueles que Ele atraiu a si na cruz, crucificados com Ele. O Senhor ressuscitado, com todos nós ressuscitados juntamente com Ele. O Evangelho é isso. O que é o Evangelho? Que a apostasia vai contra. A apostasia nega a suficiência de Cristo, vai contra o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo crucificado, com todos aqueles que Ele atraiu a si na cruz, crucificados com Ele. O Senhor ressuscitado, com todos nós ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós revelado e vivendo. É o Evangelho. E a apostasia é tolerante com o pecado. Já estou terminando aqui. A apostasia é tolerante para com o pecado. Nós estamos vivendo uma época de muita tolerância para com o pecado. Nunca houve tanta tolerância assim. E na época do anticristo, então, eu quero dizer aos irmãos, Deus é contra o pecado de modo geral, especialmente na vida daqueles que são dele. Deus é contra o pecado onde quer que ele seja encontrado e na vida dos seus. Além de ser contra, ele não admite mesmo. Deus não admite o pecado na vida dos seus santos. Os santos de Deus não podem ser profanados pelo pecado. Deus não admite uma coisa dessa. Jesus disse que no tempo do fim o amor se esfriaria de quase todos. Mateus 24, verso 11 e 12, é o último texto provavelmente que vai ser citado. Mateus 24, 11 e 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus falou de uma era gélida, espiritualmente falando. E essa era gélida, gelada, espiritualmente falando, já começou. Vemos neste texto que foi lido para nós uma espécie de simbiose perversa entre falsos profetas, engano e iniquidade. E tudo isso em grande escala, em alto grau, em grande quantidade. E por causa disso, o amor de muitos esfriará. A palavra esfriar não significa que essas pessoas eram salvas e foram vencidas pela iniquidade e pelos falsos profetas, pelo engano.
mas que o pecado tornou-se aceito como uma prática normal e, em alguns casos, até oficializado por lei. Quando você vota uma lei a favor do aborto, você está oficializando, você está tornando oficial o assassinato de vidas humanas e outras leis. Há uma tendência nas igrejas de olhar para o pecado como algo de somenos importância. Muitos zombam da santidade e amam o pecado. Tem um texto que eu gosto muito dele, eu vou ler aqui na versão que eu anotei para os irmãos, que diz assim: o insensato brinca com o pecado, e entre os justos mora a graça. Provérbios 14, 9. Nós só podemos viver libertos do pecado pela graça. Entre os justos mora a graça. A graça mora nos justos, porque a graça é a própria pessoa de Jesus. Não só podemos viver libertos do pecado, nós só podemos viver libertos do pecado pela graça. Irmãos, não tem outro jeito. O pecado é uma força muito grande. Nós só podemos viver libertos do pecado pela graça. Nós só podemos sentir o mesmo que Deus sente pelo pecado pela graça. Em tempo de apostasia, eu quero deixar algumas exortações com os irmãos. Não descuide da sua salvação pessoal. Não descuide. Verifique bem a sua salvação, se você está realmente salvo. Ame a santidade de Deus e rejeite o pecado, por mais atraente que pareça. Tenha uma compreensão nítida sobre o quão maligno o pecado é. Quando pensar no pecado, o veja crucificado no corpo de Cristo, e também se veja crucificado com Cristo. Procure conhecer melhor e cada vez mais o Senhor. Veja Cristo como o maior tesouro da sua alma. Busque Jesus como o seu tudo. Resista toda opinião que se contradiz com a palavra de Deus, por mais interessante que seja. É preciso resistir qualquer pensamento contrário à palavra do Senhor, por mais legal que seja. Venha de onde vier, se contradiz a palavra de Deus, essa opinião tem que ser resistida e rejeitada. Considere certo o que Deus considera certo, considere errado o que Deus considera errado. Não ande segundo a opinião dos ímpios pecadores. Seja capaz de dizer não quando a ocasião exige. Não deixe que o medo de ser uma pessoa desagradável o torne incapaz de resistir quando Deus manda resistir. Irmãos, não se importe com as opiniões das pessoas. Seja livre de verdade. Tome a decisão de pregar o Evangelho de Cristo. Pregai o Evangelho a toda criatura foi a ordem que Jesus nos deu, nos deixou. Nada é mais importante e mais nobre do que pregar o Evangelho. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa ser um canal de divulgação do Evangelho. Nada é mais importante
e mais nobre do que pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar o Evangelho é muito mais importante do que discursar na ONU ou em qualquer outro lugar importante. Que o Espírito nos ilumine, que o Espírito nos tome o nosso coração com essa visão e com essa decisão de que pregar o Evangelho é a coisa mais importante que existe neste mundo. Não há nada mais importante do que pregar o Evangelho. Nada, nada, meu irmão. Nada que você esteja fazendo, nada, por mais importante que seja, chega perto da importância de se pregar o Evangelho, a nobreza de se pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo, compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. E ponto final. Portanto, não me venha dizer que você não sabe pregar o Evangelho. Amém?